Pornografia. Um inimigo silencioso, que só você, na sua intimidade, sabe o quão preso você fica. Você tem ideia do tamanho do faturamento da indústria da pornografia anualmente? E o mais triste é que a pornografia vai chegar a um ponto na sua mente que ela não vai mais te satisfazer. E você vai buscar o próximo nível. Então, muitos homens vão direcionar isso, por exemplo, para a prostituição. E acredite se quiser, existe também uma relação da pornografia com aqueles homens que se tornam abusadores infantis. Quando você pensa em homens falando sobre sexo, que tipo de conversa te vem à mente? Eu vim te chamar para uma conversa sobre esse assunto, mas numa proposta um pouco diferente do convencional. Eu vim trocar uma ideia contigo sobre integridade sexual, sobre pureza moral. Eu vou começar esse nosso papo te contando a história de duas famílias, para ilustrar o que é que esse nosso tema de hoje pode ter como consequência no que o homem vai construir em relação à família. Nós vamos começar estudando aqui a história do Tadeu e da Beatriz. A história dessas duas famílias está aqui nesse livro Cada Homem um Guerreiro. É o terceiro da série que o Luni Berger fez, um livro com bastante embasamento bíblico a respeito da masculinidade. E o Tadeu e a Beatriz, eles viveram no momento da história que nem smartphones e nem mesmo as televisões eram popularizadas. Eles viviam num tempo que as atividades da vida deles basicamente se resumiam em trabalho duro e atividades da igreja. Os pais de ambos eram cristãos e eles, muito jovens, já também se tornaram cristãos e se conheceram nesse ambiente da igreja. Por volta dos 15, 16 anos, eles começaram a namorar. Nunca tinham se interessado por outra pessoa, foram se conhecendo, se apaixonaram, namoraram por 2 anos e se casaram. Tiveram um namoro onde eles se preservaram, não tiveram relação sexual. Esse era o padrão ensinado ali na igreja, ensinado pelas famílias, e foi assim que eles fizeram. Quando chegou na noite de núpcias, tudo era um pouco estranho. Eles não tinham muita familiaridade com aquele momento, mas as coisas foram se ajeitando. O Tadeu ficou impressionado com a beleza do corpo da Beatriz. Ele se sentia completo, se sentia desfrutando de algo que ele não imaginou que pudesse na vida. E a Beatriz se sentia cuidada, segura, quando estava junto com ele no momento de intimidade. Aquele primeiro ano de casado foi especial. O Tadeu tinha que fazer pequenas viagens de trabalho e antes de fazê-las eles se abraçavam, assim que o autor descreve. Abraços longos, de quem sentiria muita falta um do outro nos próximos dias. Eles eram realmente conectados um com o outro. E com o passar dos anos, esse amor só crescia. Nos 10 primeiros anos de casados, eles tiveram 4 filhos. E com a família crescendo, o Tadeu tomou uma decisão de empreender e não mais ser funcionário. Criou seu próprio negócio, avançou, prosperou. E em uma viagem de negócios um dia, um homem o chamou e mostrou para ele uma imagem pornográfica. E o Tadeu, com a vida que levou até então, não tinha tido contato com isso até aquele momento. E no momento que ele olhou para aquela imagem, ele teve repulsa por aquela imagem pornográfica. Ele gostaria de preservar aquele sentimento que ele nutria somente pela esposa. Preservar aquela pureza que ele mantinha dentro da relação. Qualquer outra coisa relacionada à intimidade que não estivesse dentro do seu casamento lhe parecia suja. O Tadeu e a Beatriz ficaram casados por 72 anos. Criaram os 4 filhos, conheceram os netos, os bisnetos, os trinetos. Aproveitaram a vida com a família. Conforme eles envelheciam, a preocupação deles era cuidar um do outro. O Tadeu morreu aos 92 anos. A Beatriz ainda estava lúcida. No velório consolou a família, mas ela sentia como se tivesse sido removido um pedaço dela. E 10 dias depois, ela também faleceu. A história da segunda família que nós vamos estudar aqui é a família do Miguel e da Lívia, que já aconteceu num momento mais avançado da história, mais próximo aqui da realidade da nossa geração. O Miguel viu seus pais se divorciarem aos 5 anos de idade. A mãe do Miguel trabalhava em período integral, então ele passava a maior parte do tempo sozinho. Quando a mãe chegava em casa, sempre muito cansada, tratava o Miguel com certa aspereza, pouca paciência, pouca tolerância. Quando o Miguel tinha por volta de 10 anos de idade, a mãe dele se casou novamente. Mas o padrasto também trabalhava muito, e o Miguel mal passava tempo com ele. A companhia mais frequente do Miguel eram os meninos da rua, eles passavam bastante tempo juntos todos os dias. Um dia o Miguel estava mexendo nas caixas da garagem e encontrou ali algumas revistas da Playboy. Chamou os meninos, mostrou para eles, eles riram.
fizeram aquela bagunça e a partir daquele dia, algumas daquelas revistas agora ficavam embaixo da cama do Miguel. E quando ele queria dar uma relaxada, ele pegava algumas daquelas revistas para folhear. Aos 16 anos, o Miguel já tinha relações sexuais com as meninas da vizinhança, com algumas meninas da escola, e ele nunca se sentiu mal por isso. As conversas que ele ouvia, as revistas que ele lia, ele entendia que era assim que se relacionava com uma mulher. Na faculdade isso se intensificou ainda mais. Festas com muito sexo, muito álcool, e o Miguel passou aqueles anos vivendo intensamente dessa forma. E depois que o Miguel terminou o MBA, ele pensou que era a hora de sossegar. Essa é uma mentira que a nossa geração acreditou, que nós podemos levar a vida que quisermos enquanto solteiros e que depois nós podemos simplesmente tomar uma decisão de sossegar e entrarmos num casamento com a mente saudável para aquela nova etapa. O Miguel, naquele momento, namorava a Lívia, uma das moças mais bonitas que ele já conheceu. Mas o Miguel continuava preso na pornografia diariamente. Se casaram e 2 anos depois do casamento, a Lívia descobriu que o Miguel tinha um caso com a própria secretária. Esse foi o primeiro caso que ela descobriu, mas ele já tinha tido alguns antes. Ao descobrir tudo isso, a Lívia levou em conta que eles já tinham um filho e pensou que o melhor era não terminar a relação, não terminar o casamento. E veja só que interessante, o autor do livro, Luniberger, encontrou o casal, o Miguel e a Lívia, 15 anos depois que eles tinham se casado. Naquele momento, eles relataram terem se tornado cristãos. O Miguel se aproximou, começou a se aconselhar com o autor do livro, abriu toda a situação, mas apesar dessa decisão de ter se tornado cristão, ele ainda estava preso na pornografia. Disso ele não conseguiu se libertar até aquele momento. Meses depois, a Lívia, esposa dele, o procura a ponto de sair de casa, porque ela descobriu que mais uma vez o Miguel a traiu, e agora com sua melhor amiga. E olha só o conceito que o Miguel tinha em mente e o que ele argumentava naquele momento. A fala dele era que ele já tinha explicado para a Lívia que aquilo foi só sexo, que para ele não significou nada. Existe uma diferença gritante entre as histórias das famílias do Tadeu e da Beatriz, do Miguel e da Lívia. E isso passa diretamente pela maneira que esses dois homens viam o sexo. Eu mesmo já fui um homem que tive essa visão completamente distorcida por muitos anos da minha vida. E eu paguei um preço por isso. Muitas consequências ruins eu vivi diante desse cenário de viver sem conhecer a instrução que Deus tem para nós relacionada a esse tema. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso com você. Eu vou te mostrar os 3 principais inimigos da sua integridade sexual. E nós vamos ver juntos a instrução que Deus tem para nós relacionada a esse tema. O primeiro inimigo, com certeza, disparado, é a pornografia. Um inimigo silencioso, que só você, na sua intimidade, sabe o quão preso você fica. Você tem ideia do tamanho do faturamento da indústria da pornografia anualmente? Dá uma olhada nesse número. E o problema é que a pornografia ela traz consequências devastadoras. O comportamento de alguém que cria esse hábito é um comportamento semelhante a de um viciado, que não fica sem, que não tem controle. E o mais triste é que a pornografia ela vai chegar a um ponto na sua mente que ela não vai mais te satisfazer. E você vai buscar o próximo nível de aplicação de toda aquela distorção do sexo que você foi exposto. Então, muitos homens vão direcionar isso, por exemplo, para a prostituição. E acredite se quiser, existe também uma relação da pornografia com aqueles homens que se tornam abusadores infantis. Não tem como você pensar que vai passar uma vida, que vai passar anos com contato frequente com a pornografia e vai entrar no casamento com uma mente saudável, pronto para ser fiel e honrar a Deus e a sua família. Infelizmente, isso não vai acontecer se você não abrir mão desse hábito nocivo. Ele é nocivo para você, nocivo para as pessoas à sua volta. O segundo inimigo da sua integridade sexual é o sexo informal, inclusive dentro do namoro. O que acontece? Na nossa geração, se você encontra um casal que quer se guardar durante o namoro, que quer preservar essa questão do sexo para ser vivida somente dentro do casamento, a maioria das pessoas da nossa geração vai considerar esse casal pessoas esquisitas, talvez até chamar de idiota. Mas acontece que quando você olha para essas duas histórias do começo do vídeo, o cenário da primeira família e o cenário da segunda família, você com certeza escolheria viver o cenário da primeira família, que construiu uma família sólida, onde o homem e a mulher estavam plenamente satisfeitos
72 anos casados, desfrutando do casamento, dos filhos, netos, bisnetos, trinetos. Uma vida sólida, uma família honrada. A segunda família, uma família completamente desestruturada, desonrada. Dali saíram filhos com certeza perdidos. E aqui tem muita relação com essa questão do sexo antes do casamento. Por quê? A confiança é o alicerce, a base do casamento. E viver dessa maneira exposta sexualmente antes do casamento vai abalar a confiança tanto da mulher quanto do homem. A percepção deles de valor sobre esse tema vai ser abalada. Vamos pensar um pouco nos dois casos. No caso da mulher, vamos pensar ali nos primeiros namoros, ela ainda nova. Normalmente existe uma pressão do homem, do namorado, por essa questão do sexo, para que ela prove o seu amor por ele. E ela acaba cedendo em algum momento e fica aquele sentimento sutil de ter sido desrespeitada, desonrada. Via de regra, esse namoro vai acabar. Dificilmente a pessoa vivendo esse estilo de vida vai casar com o primeiro namorado que teve. E ela se sente usada. Vai deixando algo que seria precioso se tornar comum. A capacidade dela de confiar em um homem vai sendo gradualmente reduzida. E ela vai levar isso para dentro do casamento. Vai ficando cada vez mais difícil que ela consiga viver a intimidade como Deus preparou para que ela vivesse no casamento durante toda uma vida, com um homem só. No caso do homem, o sexo informal vai fazendo com que ele veja a mulher com menos valor. Muda a forma como ele olha para as mulheres. Na primeira família que eu contei para você aqui a história, aquela forma que o Tadeu olhava para Beatriz, um olhar apaixonado, um olhar de pureza. Ela é o meu tesouro. Isso vai se perdendo. As mulheres vão se tornando um objeto de prazer, algo relacionado a uma conquista egocêntrica. Lá no fundo, com o passar dos anos, a visão que o homem tem da mulher vai sendo comprometida e ele vai levar isso para dentro do casamento. E é exatamente o contrário do plano que Deus fez. O plano que Deus fez era que o homem cuidasse, valorizasse, protegesse e honrasse a mulher, a sua esposa. E então, via de regra, esse homem vai trazer esse egocentrismo sexual para dentro do casamento. Ele está casado, mas ele ainda está preso na pornografia. Ele, por vezes, vai tentar reproduzir algumas coisas que ele vê na pornografia com a sua esposa. Ele vai desrespeitá-la, possivelmente ele vai adulterá-la. E toda essa distorção da visão dele sobre o sexo vai trazer consequências na vida dele, da esposa e de toda a família. O sexo informal aprisiona o homem numa espécie de adolescência. Ele vive em torno dos próprios desejos, quando na verdade o convite que Deus nos faz para nós homens na Bíblia é que nós possamos dominar, controlar os nossos impulsos sexuais. E essa é a melhor forma de um homem amadurecer. Entenda, foi Deus que criou o sexo. Sexo é uma coisa boa, mas Ele criou para que você desfrute da maneira certa, para que você direcione toda essa sua força, todo esse seu desejo para dentro do seu casamento, para a construção, para a proteção da sua família. No plano que Deus fez para nós como homens, um homem não procura uma mulher sexualmente para mostrar que ele é homem. Não. Ele procura uma mulher para oferecer a sua masculinidade, a sua força, a sua capacidade de proteção, seu autocontrole, para com essa mulher construir uma família sólida. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O terceiro inimigo da sua integridade sexual é você não conhecer o padrão que Deus estabeleceu na Bíblia sobre esse tema. Você sabe como é que são treinados os agentes do FBI que têm a missão de reconhecer notas falsas? Eles ficam 98% do tempo de trabalho deles estudando as notas verdadeiras e originais, para que no momento que uma nota falsa caia na mão de um desses caras, eles imediatamente encontrem a falha e já reconheçam aquilo como uma distorção. Essa deve ser a minha conduta e a sua. A Bíblia, a palavra de Deus, tem ali toda a direção que nós precisamos para desfrutar da melhor vida possível, inclusive dentro desse tema, dentro da sua intimidade. Então, se você é alguém que mantém um contato frequente com o plano original estabelecido por Deus na Bíblia, permite que isso te influencie. Naturalmente, quando uma distorção, uma deturpação desse plano, estabelecida pela cultura atual, for colocada diante de você, você vai reconhecer aquilo como algo distorcido. Se você é alguém como eu, que crê em Deus, que crê no Deus da Bíblia, não faz sentido que você creia em Deus, mas viva apenas do seu jeito, ignorando tudo que Ele nos ensina na Bíblia. Se você crê
que o nosso Deus foi quem nos criou. Ali estão os tesouros para que nossa vida seja a melhor possível. E eu te convido a mergulhar no estudo da masculinidade na vida de um homem íntegro perante Deus e perante a sua família. Não é a minha opinião, não é sobre a sua opinião, e sim sobre o que está estabelecido ali. Essa deve ser a nossa busca. Se você gostaria de ser um homem íntegro, sexualmente também, você precisa voltar ao plano original, estudar a Bíblia sobre esse tema. Se você não tem ideia de por onde começar a estudar a Bíblia a respeito desse tema, eu te sugiro que você comece lendo o livro de 1 Coríntios no capítulo 6. Ali você vai encontrar uma instrução sobre esse tema, mas existem outras referências na Bíblia tratando sobre esse assunto. Se você tiver interesse, pode me chamar no meu Instagram e conta comigo que eu vou te mandar mais referências e vou te apoiar nessa busca pela sua integridade. Eu sou alguém que já viveu mergulhado nesses pecados sexuais, preso nisso. E eu estou aqui para te dizer que é totalmente possível que, se você esteja preso em um deles, você também mude a sua realidade, porque a minha foi mudada. Não porque eu tenho algo de bom em mim, não porque eu tenho algo de especial em mim, mas porque eu me submeti ao que Deus nos ensina na Bíblia. Apliquei e a minha vida foi transformada. Posso te dizer, com muito temor no meu coração, que eu vivo uma vida de pureza, de integridade sexual há mais de 10 anos. É totalmente possível que você também viva dessa forma. Esse é o plano de Deus para mim e para você. E assim nós honraremos a Ele e também as nossas famílias. Para que você sustente essa decisão, eu vou te lembrar de uma história que provavelmente você já ouviu em algum momento, que é a história de um homem que tinha 2 cachorros e todo fim de semana ele colocava esses cachorros para brigar e reunia alguns outros homens para apostarem em qual cachorro ia ganhar. Todo fim de semana acontecia da mesma forma. Ele esperava todas as apostas, apostava em um dos cachorros por último e o cachorro que ele apostava sempre ganhava. E um dia, os caras cercaram ele e perguntaram: por que você sempre acerta? Como você sabe? E ele confessou para os caras: eu, na semana da luta, escolho não alimentar um dos cachorros e no final de semana eu aposto no cachorro que eu alimentei. Então, na minha e na sua realidade vai funcionar da mesma forma. Vai sobressair a realidade que eu e você alimentarmos. Talvez venha na sua mente agora alguns grupos de WhatsApp, alguns amigos que você tem contato, alguns hábitos que você tem que te levam em direção a esses pecados sexuais. E você vai precisar tomar a decisão, algumas decisões talvez, de cortar o contato com isso, para que você possa alimentar mais a sua vontade de ser um homem íntegro do que aquilo que te desvia dela. Se você se interessa por esse tema, se você quer se aprofundar mais, eu vou te recomendar um vídeo. Vou deixar aqui o card do vídeo do Bruno. Bruno Salomão é um grande amigo e eu gravei com ele aqui na série Afiação. Você vai ver que o Bruno é alguém que venceu também algumas dessas lutas. Você vai se inspirar na história dele e ver como é possível você também mudar a sua história. Não se esqueça, o mundo muda quando um homem honra a sua família. Tamo junto.